Sobre saúde no Manhã Total, por que algumas doenças virais podem ameaçar o coração? A dengue, por exemplo, segundo os especialistas, pode ser um risco para quem tem problemas cardíacos. E aí nós convidamos aqui o nosso amigo cardiologista, Dr. João Lucas Oconel, nessa segunda-feira, que está aqui conosco. E você pode participar, tirando a sua dúvida também, pelo 99897.000, que é o nosso WhatsApp. João, prazer te receber, boa semana e obrigada, viu? Bom dia, Mônica. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. E a gente tem aí, muitas doenças virais que têm nos acompanhado. Isso pode ser um risco para o coração? Por quê? Olha, Mônica, infelizmente, quando o nosso organismo ele é agredido por um micro-organismo, e no caso agora nós estamos enfrentando algumas epidemias de alguns vírus, nosso organismo ele vai lutar contra esse vírus. Então, ele vai gerar uma inflamação. Ou seja, nós vamos produzir mais células, uma série de substâncias, hormônios que nós produzimos, que vão tentar agredir de volta o vírus. E, infelizmente, essa produção, esse excesso de produção de células e outras citocinas contra o vírus podem agredir o endotélio dos vasos, e pode, se o endotélio tiver uma plaquinha de gordura, por exemplo, aquela plaquinha também pode inflamar. Assim como o próprio coração, o músculo cardíaco também pode inflamar, num quadro que a gente chama de miocardite. Então, isso aumenta o número de eventos cardiovasculares no indivíduo que está com um vírus. A gente tem a dengue, aí que é preciso todo cuidado, inclusive o vice-governador aqui chamou a atenção de todos nós em relação a isso. Temos as gripes, então é o momento de ficar atento. E de que forma? Há uma prevenção, João? Isso, então a dengue é uma das epidemias que está hoje assolando a evidência. O indivíduo tem que tentar repousar, ingerir bastante líquidos e combater a febre. Seja com analgésicos, antitérmicos, um banho morno, mais para frio, Então, isso pode diminuir a agressão inflamatória contra o seu próprio organismo. Então, é importante repouso, hidratar bastante, se alimentar bem e cuidar da febre. Isso vai ser fundamental. E nas gripes, a mesma coisa. Quanto menos sintomas, quanto mais a gente consegue controlar os sintomas, menos o nosso organismo vai ficar desgastado, menos inflamação vai ser gerada. Então, as mesmas recomendações também valem para os quadros virais. Isso pode, eventualmente, diminuir a ocorrência de eventos cardiovasculares durante um quadro gripal. Que são, por exemplo, o infarto, o AVC, pode ser? Isso, então a nossa resposta, então é dois mecanismos diferentes, Mônica. O próprio vírus pode, por exemplo, inflamar o tecido do coração, o miocárdio, o músculo cardíaco. Então a agressão do vírus pode causar uma miocardite, por exemplo, uma inflamação do músculo. E a nossa resposta contra o vírus, as nossas células e as citocinas que nós produzimos também podem agredir o tecido miocárdico, levando a uma miocardite, por exemplo. E o endotélio dos vasos sanguíneos, que vão levar principalmente a quadros de infarto agudo do miocárdio, quando a trombose acontece na artéria que nutre o coração, a um acidente vascular cerebral, quando a inflamação é numa artéria que vai para a cabeça, ou uma embolia pulmonar, quando essa inflamação ocorre nos vasos da perna, do quadril ou nas artérias do pulmão, E o estresse pode piorar isso, João? Isso. Então, quanto mais estressado o indivíduo está, quanto menos descansado, e associado a outros fatores, como o indivíduo que é mais obeso, o indivíduo que fuma mais, o indivíduo diabético, o idoso, essas pessoas são mais inflamadas. Então, elas tendem a ter uma resposta mais exagerada contra o vírus. Essa inflamação que você está trazendo aqui para a gente é assim, um puxão de orelha carinhoso para que a gente reveja essa questão do resgate dos hábitos saudáveis que a gente tem que fazer todos os dias. Parece conversa repetida, mas ela se faz necessária, né, João? Isso, Mônica, então é interessantíssimo, É um conceito que a gente não tinha até alguns anos e que vem ganhando cada vez mais destaque na medicina, especialmente na cardiologia, que o indivíduo que faz atividade física, que tem uma dieta rica em legumes, verduras, frutas, o indivíduo que medita, que tem um sono adequado, que tem menos exposição à poluição, esse indivíduo ele é menos inflamado. E ele tem menos eventos cardiovasculares e menos incidência de outras doenças, como câncer, por exemplo. Então, a inflamação é, sim, hoje muito relacionada à obesidade,
tabagismo, sedentarismo, estresse e cada vez mais a inflamação também relacionada a câncer e a doenças cardiovasculares. Deixa eu trazer aqui a participação desse público que sempre gosta quando você vem. Deixa eu trazer minha amiga lá de Uberaba, João, a Tamar. Quando ela teve Covid, ela quer trazer aqui a situação da Covid. Teve 2 pneumonias, coisa que nunca tinha tido. E quando tive dengue, há uns anos atrás, fiquei com dores nos pés, não fumo. Quer dizer, a gente tem essa prevenção que passa por todo esse caminho e esse cuidado com as sequelas que podem aparecer também devido à inflamação? Isso, uma ótima pergunta, né, Mônica? Então, isso é uma situação muito comum, né? Depois de um quadro viral respiratório, ou mesmo depois da dengue, essa resposta exagerada nossa, né, vai levar depois, numa segunda fase, a uma queda da imunidade, né? Então, como o nosso organismo está inflamado, está estressado, lutando contra aquele vírus, isso vai levar a um desgaste do nosso sistema imunológico. Então, vai haver uma queda da imunidade. Então, é muito comum o surgimento de infecções secundárias. Né? Nos casos da gripe, por exemplo, a própria congestão que gera no nariz, né? E nos seios da face, as bactérias podem ir lá e contaminar essa área congesta. Então, é muito comum, depois de uma gripe, o indivíduo evoluir com uma sinusite ou mesmo com uma pneumonia. Deixa eu trazer aqui para você, a Fabiana do Granada está acompanhando e você falou como é que a gente pode não inflamar, né? Esses cuidados que a gente tem. Aí ela traz uma dúvida, Mônica, para desinflamar, chás podem ajudar, frutas podem ajudar e quais? Isso, então, assim, independente, né, o que é mais relacionado à melhora do sistema imunológico, Mônica, é o repouso, né, o sono adequado, a hidratação e a ingestão de alguns alimentos, como, por exemplo, aquelas ricas em vitamina C. Então, as frutas cítricas são muito importantes nessa fase, né? Então, vitamina C é, sim, altamente relacionada à imunidade. E cogita-se também a vitamina D. Então, ou a suplementação de vitamina D ou a exposição ao sol prolongada, né? Ela pode gerar uma melhor imunidade para o indivíduo. Fechar a porta para esse tipo de situação crítica para a nossa saúde. Eu quero trazer também uma outra amiga nossa, já vou pegar o nome dela, ela falou que é hipertensa, fez a bariátrica há 1 ano. E a pressão está 13/8, batimento 89, 93, está normal. E ela, por ser bariátrica, ter feito bariátrica, né? Ela precisa ter mais cuidado ainda em relação à inflamação e essas doenças virais, doutor João? Isso, então algumas pessoas, né, infelizmente, estão mais predispostas às infecções e a elas evoluírem de uma maneira pior. Então, os indivíduos muito jovens, então as crianças com menos de 2 anos, os indivíduos idosos, então, principalmente depois dos 70, 80 anos, os indivíduos obesos, os diabéticos, as gestantes, né? E os pacientes também que fizeram grandes cirurgias, principalmente recentes. Essas pessoas estão mais sujeitas a complicarem mais essas infecções comuns a todos. Então, todos os dias recomeçar, né? Isso. E olhar para essa nossa saúde. Exatamente. E lembrar, né, Mônica, que todas essas recomendações que nós falamos vão fazer a nossa inflamação baixar e nós vamos estar mais prontos para enfrentar qualquer desafio aí que surgir. Muito obrigada, viu, João? É sempre uma alegria te receber e aprender com você. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Uma boa semana a todos. Esse é o Dr. João Lucas O'Connell, ele que é cardiologista com a gente aqui. Um abraço para a família, para a dona Regina, viu? Dona Regina, um beijo para a senhora, tá?